Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Irmãos em Cristo. Hoje nós vamos ter palestrantes Sales, onde vai trazer o capítulo 10, intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item Perdoai para que Deus vos perdoe. Tema bastante interessante, do qual haveremos de aprender, mas o maior desafio não é só aprender, é praticar. Eu convido a todos que aqui estão, que possam, se assim desejar, fechar os vossos olhos, mentalizar a imagem de Jesus, de Maria Santíssima, para que essa atmosfera composta de fluidos de perdão, de amor ao próximo, da certeza de que aquele que perdoa é sempre o maior beneficiado e ele haverá de estar muito à frente, porque não adianta de nada, como eu disse, aprendermos o Evangelho, sabermos o que temos que fazer e não fazermos. Então que hoje seja motivo de inspiração, de aconselhamento, de problematização e, sobretudo, de refazimento e ressignificação de nossas ações e atitudes. Que a presença magnânima do Pai Nosso, que nos convida a praticarmos o perdão em sua essência, possa, com essa energia tão profunda, nos envolver e que cada um de nós possa compreender, como eu disse, que o perdão faz o maior bem a quem perdoa e depois ao perdoado. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir para quem pode ler o Minuto de Sabedoria? Alguém se candidata? Iraí? Obrigado. Você que é jovem, construa sua felicidade em base sólida. A felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Se alguém quiser desviá-lo do bom caminho, não o acompanhe. Siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração. Estude o mais que puder. Ouça os conselhos de seus pais. Seja puro e sincero em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Não perca sua calma, senão não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente. Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Graças a Deus. Como eu disse, o Evangelho de hoje nos convida à prática do perdão. Diz o seguinte, os itens 4, deixa eu só checar aqui, 1, 2, 3 e 4, então vamos lá. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa de uma sustentabilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não os perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É isso aí, e agora vamos aprofundar mais com a palestra de nosso irmão Salles Almeida. Amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta noite, com um tema bastante importante e, na minha visão, um dos pontos essenciais para a nossa evolução espiritual: o perdão. Um homem que não perdoa é um homem perdido no tempo e no espaço, inclusive incapacitado de fazer a reforma íntima e de melhorar o seu sentimento, a sua libertação espiritual. E eu digo isso porque, para o Espiritismo, o perdão significa um mecanismo capaz de nos permitir a reforma íntima, de nos libertar. Em outras palavras, a reforma íntima é a libertação das mazelas que a gente ainda carrega, como raiva, rancor, sede de vingança, inveja, ciúme e tantas outras mazelas que a gente ainda insiste em carregar e atrapalhar a nossa evolução espiritual. Tá? E quanto a isso, só para fixar melhor a importância do perdão, né, desse tema perdoai para que Deus vos perdoe, nós vamos ver os pontos fundamentais extraídos dos evangelhos. O primeiro é a libertação pessoal. Quem perdoa não se liberta somente do ofensor, mas também do mal que ele te causou. É um ledo engano a gente achar que quando a gente perdoa aquele que nos prejudicou, a gente está libertando ele. Obviamente ele pode fazer mal, mas outra vez pode fazer mal a outras pessoas. Quando Jesus se refere a perdoar os nossos inimigos, ele não está nos dizendo que nós devemos andar de braços dados com ele, porque nós sabemos que ele pode nos fazer o mal novamente, mas é não ter sede de vingança, é não tentar fazer com as próprias mãos essa reparação e tirar essa angústia do nosso peito, tirar essa carga de nós. Eu às vezes até brinco em minhas palestras, quando se refere ao tema, dizendo o seguinte, que se você quer se manter ligado a alguém, tenha ódio dele. E a falta de perdão nos leva a gerar rancor, nos leva a gerar ódio. Então nós passamos diuturnamente
ligado a Ele. O ideal é que nós se desliguemos dessa criatura e passamos a nos ligar ao amor. E nós temos muitos motivos para cultivar o amor e se ligar a Ele. É preciso que a gente tenha consciência disso, que quando a gente perdoa a ofensa ou alguém que fez algum mal a gente, é a gente que está sendo beneficiado, e jamais ele. Então, a prática do perdão é libertação para si próprio. É você descarregar do seu peito uma angústia que alguém te fez, que alguém causou no teu peito. Eu digo mais ainda, a ofensa que sempre vem de uma alma ferida, de uma alma inferior à sua, é como uma brasa acesa. Eu jogo uma brasa para Yuri. Você é obrigado a pegar essa brasa com as duas mãos e se queimar? Então o perdão é assim. O perdão queima tanto quanto uma brasa acesa. Então não receba, descarte-a. Evite carregá-la nas mãos e no peito e se queimar por muito tempo. Por quê? Quem não perdoa gera sede de vingança. A sede de vingança gera ressentimentos negativos, porque você quer ver o ofensor pagar com a mesma moeda que você está sofrendo. Você gera ódio, você gera ressentimentos, ou seja, sentimentos negativos contra aquela criatura. E isso vai desenvolver em você N problemas. Primeiro, os hormônios positivos vão ser reduzidos a hormônios negativos. As enzimas, as ocitocinas, que são os hormônios do amor, da felicidade, do rejuvenescimento, etc. e tal, vão ser comprimidas e não vão ser produzidas no teu coronário, através da tua glândula coronária. Então, o ideal é que a gente se liberte dessa brasa para que nosso organismo possa funcionar em harmonia com a natureza, com Deus e com aqueles que nos odeiam. Porque quando a gente está com a sede de vingança, a gente não vê outra coisa na nossa frente senão aquele problema. Não vê. Parece que você fica amarrado, acorrentado àquilo. Por isso a importância do perdão. Então, perdoar é um ato de inteligência e de amor próprio, pois elimina a dor, a mágoa e os ressentimentos que nos escravizam. Assim nos afirma Emmanuel. Segundo ponto, a lei de causa e efeito. Nós sabemos que toda ação corresponde a uma reação. Então, aquilo que vai, também volta. E quando nós tomamos conhecimento da lei de efeito, de causa e efeito, ação e reação, a gente age diferente, para que o ódio, ou a energia negativa que eu jogo para o ofensor, ela não retorne para mim de novo. Aí você diz, seu Salles, por que o senhor diz isso? Porque quando eu digo para Eliane, Jesus te abençoe, quem foi que recebeu a primeira bênção? Fui eu. Eu pedi a Jesus a bênção, ela entrou pelo coronário, saiu pelo laríngeo e foi até Eliane. Quem foi o primeiro beneficiado? Fui eu que pedi e recebi a bênção primeiro do que ela.
Se eu desejar o mal, se eu rogar alguma energia negativa para ela, o primeiro a ser prejudicado sou eu. Então nós precisamos ter conhecimento desses detalhes para que a gente não carregue pelo resto da vida problemas desnecessários. Terceiro ponto: condições para o perdão divino. Quando Jesus fala, perdoai os vossos inimigos para que Deus também vos perdoe. Então, se eu quero receber o perdão de Deus, eu preciso primeiro perdoar. E nós muitas vezes somos hipócritas quando estamos rezando a oração do Pai Nosso. Quando nós dizemos, Deus perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aos meus ofensores. E se eu não tiver perdoado os meus ofensores, eu vou estar sendo hipócrita. Eu estou dizendo algo a Deus que eu não fiz, ou que eu ainda não fiz, porque um dia eu vou ter que fazer. Quarto ponto: o esquecimento das ofensas. Alguém vai me dizer, olha, eu posso até perdoar, esquecer jamais. É verdade. Você não vai perder a memória por causa de uma ofensa. Isso é óbvio. Quando nós falamos esquecer, nós estamos dizendo para você não ficar remoendo dia e noite esse problema. Quando essa lembrança vier, você embrulha ela e joga no cesto do lixo e passa a pensar outra coisa. Tá? Porque a partir do momento que você começa a remoer, a relembrar os detalhes, a passar a fita novamente, você volta a sofrer de novo. Então, relembrar o momento de sofrimento e de dor é sofrer 2 vezes. Isso não é inteligente. Percebem? De fato, existem 2 tipos de perdão. Nós precisamos citar aqui. Existe o perdão do coração e existe o perdão dos lábios. Aquele que você fala, mas o seu coração não registra, não capta. Eu posso muito bem dizer, tá bom, Yuri, você está perdoado, pode ficar tranquilo, não vou lhe cobrar mais nada. Mas eu posso também dizer, eu vou lhe perdoar, agora não passe mais na minha frente não, viu? Isso é perdão? É uma ameaça, não é? Junto com outros ressentimentos que não são nada bons. Então nós precisamos perdoar de coração, de fato. Mas, seu Salles, eu não consigo perdoar, não. Eu não consigo perdoar, não. Não venha com essa história, porque o senhor é o senhor e eu sou eu. Beleza, concordo. Você é você, eu sou eu. Mas eu vou dar um segredo para vocês. Se foi alguém que você ama muito, que fez isso, porque assim, a gente perdoar o estranho que nos causou mal, é mais fácil, porque a gente não conhece a conduta dele. Mas quando a gente é assim, prejudicado ou magoado com alguém que a gente ama, a dor é dobrada. E até que essa dor se desdobre, leva tempo. Não é do dia para a noite. Não sejamos hipócritas que de imediato nós vamos perdoar. Esse perdão precisa ser trabalhado. Mas vamos partir do princípio seguinte, que a pessoa que te prejudicou de uma forma tão cruel, ela está doente. Ela não está bem, nem consigo, nem com Deus. Ela está com algum transtorno, ou alguns transtornos que precisam ser tratados. Portanto, ela é digna de misericórdia divina, e também nossa.
Então comece hoje, nas suas orações, meu Deus, aquela abençoada, não diga o nome que vocês pensaram, aquela abençoada possa receber, Jesus, a tua luz e abrandar o seu coração. Aí reza o Ave Maria hoje. Reza o Ave Maria hoje e vá dormir tranquilo. Quando for daqui uns 3 dias, você reze 2. Mais 3 dias, 3. Vá aumentando. Quando chegar em 1 dúzia de Ave Maria que você rezou para aquela criatura, eu desafio que você ainda tenha ressentimento negativo por ela. Eu desafio. Porque a força da oração de Maria quebra os ressentimentos que estão alojados no coração seu e dela. Olha que maravilha, a força da oração. Então esse é o melhor caminho para a gente perdoar aquela ofensa que é muito difícil de ser perdoada. Porque as pequenas ofensas, ofensas são fáceis de serem perdoadas. Agora uma ofensa dura, uma ofensa que sangrou muito o nosso coração, que abriu uma ferida, é difícil. Mas é possível, desde que você decida fazer isso, tá bom? Ficou quente, vai ser o jeito de ligar. Vamos lá. Então, estamos satisfeitos por aqui. Nós vamos ver umas perguntas, para que isso que eu falei, a gente possa compreender melhor, tá? O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: por que os misericordiosos obterão misericórdia divina? Por quê? Porque, de fato, somos regidos por leis divinas. Por exemplo, se você é misericordioso para comigo, Deus será misericordioso para contigo. Uma outra criatura será misericordiosa para contigo. Tá? Deus não vem em pessoa e faz algo para você. Ele usa um de seus filhos para assim o fazer. É assim que funciona a lei divina. Tá? Então, sendo Deus a suprema misericórdia, quem não for misericordioso estará em sofrimento por estar contrariando a sua lei. Então, nós estamos aqui para cumprir ou colocar em prática as leis divinas. Segundo, como se aplica a lei de causa e efeito, que eu venho falando desde o início, no caso do perdão? Como é que ela se aplica? Somente perdoando é que nós seremos beneficiados pelo perdão de Deus. Porque não é certo esperar o perdão dos homens, porque nem sempre os homens irão nos perdoar, mas é certo esperar o perdão de Deus, desde que eu aprenda também a perdoar. Isso é fato, não tenho que discutir. Terceiro, que atitude devemos tomar quando formos ofendidos por alguém? Revidar logo de imediato? Deixar, como é que chama aqui no sertão? Deixar aonde acha a ofensa? Jamais, meus filhos, jamais. Nós devemos procurar em particular para esclarecer aquele mal entendido e buscar o entendimento, para que de uma forma amigável nós possamos pôr fim àquele desentendimento. Tá? Então é somente assim que uma querela pode acabar. Vou dar um exemplo a vocês
que aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier fez uma viagem para fazer umas palestras internacionais e deixou aos cuidados de seu filho Francisco, ou Chico, o seu cachorrinho de estimação. E certo dia, Chico ainda em viagem, o cachorro adoeceu. E o Chico, filho adotivo de Chico, não sabendo cuidar do cachorrinho, pediu ao vizinho para fazer aquilo por ele. O cachorrinho levou ao veterinário, a doença era grave e o cachorrinho foi sacrificado. Chico volta da viagem. Quando ele adentra, a primeira coisa que ele pergunta a Francisco é por quem? Aonde está o meu cachorro? Ah, pai, o seu cachorro teve que ser sacrificado. Eu pedi ajuda ao vizinho e o vizinho não teve outro jeito a não ser sacrificar o seu cachorro. Chico se fechou, não disse nada, mas se fechou. Foi para o quarto descansar. À noite, ele estava digitando um de seus livros com Emmanuel. Chico fazia igual a Amazon. Digitava um A, saía um B. Digitava um C, saía um D. Não conseguiu digitar uma frase correta. Emmanuel encostou e disse: bonito, né, Chico? Você já percebeu o tamanho da mancha negra que tem em teu coração? Não, mano, eu ouvi não. Ele disse: pois tem. Amanhã de manhã você vai pedir perdão ao seu vizinho pelo ódio momentâneo, instantâneo que você teve por ele. Olha, instantâneo. Nós somos assim, é instantâneo. E perguntar para ele o que é que ele mais precisa para sustentar a sua família. Emmanuel já sabendo de tudo, né? Aí Chico ficou no pé, meu Deus, o que será que esse homem está precisando? Será que eu vou poder comprar? Meu Deus, o que será? Quase que a noite não passa, mas passou umas 8 horas. Chico: meu filho, eu vim aqui falar com você. Ele disse: mas o que foi, Chico, que aconteceu? Foi sobre o cachorrinho que morreu? Ele disse: foi. E por um momento eu fiquei com raiva do senhor, mas eu vim lhe pedir perdão e lhe agradecer pela ajuda que você deu. Olha como as coisas já se inverteram. E também eu soube que você está precisando de algo para sustentar a sua família. Eu posso saber o que eles... Parece que você foi enviado de Deus, viu, Chico? Porque eu estou mesmo, estou precisando de uma máquina de costura elétrica. Naquela época era o preço de uma moto. Chico foi no armazém, 2 meses de salário de Chico, ó, foi-se embora. Mas comprou a máquina, trouxe e entregou. Sabe aqui, promessa feita, promessa cumprida. Quando foi de noite, Chico parecia aqueles da máquina de datilografia. O peito já estava liberto, não tinha mais mancha negra. E aí surge uma preocupação. Chico tinha a Emmanuel, né? Para esses momentos de que a gente é pego de calça curta, como chama aqui no sertão. E nós? Quem vai nos defender? Chapolin Colorado? Mas nós temos a Jesus, meus irmãos. Recorremos a Ele. Quando a gente vê que a coisa não está bem, recorremos a Ele. Jesus. Como nós não temos a Emmanuel, como o Chico tinha, mostra o momento certo da gente pedir o perdão e dar o presente necessário para a corrigenda. Nós temos a Jesus. Não se preocupe. Jesus é muito mais eficaz do que Emmanuel, eu garanto. Tá? Então, quarta pergunta. De acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão que nos ofende ou que nos ofendeu?
Quantas vezes? 7 vezes, é isso? Pedro, o apóstolo que mais deu trabalho a Jesus, indagou ele: Jesus, o senhor vive só falando de perdão, perdão. É 7 vezes, né, que a gente deve perdoar? Eu sou Pedro, cresce Pedro. Porque Pedro começou a acompanhar Jesus com 17 anos. Ainda era um meninão, igual a mim. Não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E ainda disse mais: mesmo que a ofensa seja repetida todos os dias, necessário é perdoar. Imagina aí, o teu marido amanhecer todo dia: mas você é feia. E você engolir. No outro dia: mas você é feia. Aí no outro dia ele aumenta uma palavra: feia e chata. Meu Deus, quem é que vai aguentar isso aí? Mas Jesus disse que tem que fazer isso. É o jeito de engolir, né? Mas eu estou dizendo você, mas pode ser com a gente. Nós podemos olhar para vocês: mas como você é feio, como você é chato. E a gente vai ter que perdoar, né? Tem que ter paciência, né? Brincadeira à parte, vamos lá. Então, mesmo que essa ofensa seja repetida, é preciso perdoar. Sabe por quê? Porque certa vez, nos conta Divaldo Pereira Franco, que ele estava terminando o atendimento e entra uma senhora em total desespero. Mas lá era desespero. Aí ele disse: filha, no que eu posso te ajudar? Me diga logo quem foi teu que morreu para esse desespero todo. Ele disse: não, Divaldo, não morreu ninguém não. É porque meu marido que bebe demais. E todo dia antes de dormir me dá uma surra. Aí Divaldo olhou para o canto, olhou para o outro e disse: meu Deus, deixa eu pedir logo a essa mulher que largue esse homem e vá cuidar da sua vida. Joana de Antes chega e olha com aquele olhão para ele e disse: é? Nananina não. Diga a ela que tenha paciência, que está já terminando. Mas aí ficou uma pulga. Terminando o quê? A pena? Ou a vida? O que já está terminando? Eu sei que ele orou com ela, recolheu umas criaturinhas que estavam acompanhando e ela voltou. Com 15 dias, a abençoada volta de novo no mesmo desespero. Chega, Divaldo, meu irmão, agora que o homem está agressivo, toda noite quando ele chega eu preciso dormir na casa da vizinha, porque quando ele me pega, o cacete come. Eu disse: minha filha, eu não já disse a você que tenha calma, que está já terminando? Ele disse: mas eu não aguento, Chico. Tu já aguentou pega? Já, filho, eu já aguentei muita pega. Não, só não desse tanto, mas eu já aguentei. Foi-se embora. Ele consolou. Divaldo era um psicólogo nato, a gente sabe disso, como o Chico também não é. Minha filha, com uns 20 dias depois, essa mulher entra na sala num desespero. Agora ela não chorava, ela berrava. Pegava nos cabelos: meu Deus, como é que eu vou viver agora, Senhor? Aí ele olhou assim e disse: filha, pegou nela, é você mesmo ou só é sua alma? Ele te matou? Eu disse: não, Divaldo matou não. Se o que foi que aconteceu? Morreu alguém? Foi, Divaldo. Meu amor, o amor da minha vida morreu. Isso é o ser humano, minha filha. Hoje se revolta, amanhã se arrepende. Era ruim, mas era o amor da vida dela. E estavam nos últimos passos da provação. E aí se cumpriu a expiação que ambos tinham um para com o outro. E realmente
No instante passou. No instante passou. Imagina se ele tem dito, da primeira vez que ela foi, deixa esse trem aí, vá morar no outro canto, vá viver sua vida. Ia ficar faltando 20 dias para acabar o cargo. Imagina aí você vir em outra encarnação para apanhar 20 dias só. Então, gente, a vida é assim. Esse é um grande exemplo de perdão, porque no subconsciente dela, ela sabia que era devedora. Ela o havia matado na vida anterior e na anterior também. Ela já vinha acumulando 2 crimes com aquela criatura. Só 2. Eu sei que ele não era santo, não é tanto que ela tirou a vida dele. Mas veio para espiar agora e aceitou tudo. Então muitas vezes a gente não tem paciência de esperar e bota a caçada a perder. É preciso ter cuidado. Ai, 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 ai. Não é sério o perdão? Cada coisa que eu, hein? Quinta pergunta. Em que consiste a misericórdia? Porque sim, a misericórdia é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Ser misericordioso para com o outro é você fazer para o outro aquilo que quer que o outro faça para você. É você se doar ao outro. Ah, mas fulano não vale R$1. Mas tenha misericórdia. Porque são justamente os coxos, os estropiados, os drogados, os perdidos que são os filhos prediletos de quem? De Jesus. São os prediletos dele. Porque ele sabe que aquela criatura está momentaneamente naquela situação. Mas logo vai passar. Está já passando. Sabe? É assim que a vida funciona, meus filhos. Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas recebidas de outrem. Tá? Então, são atitudes próprias de uma alma elevada. Uma alma inferior não consegue ser misericordiosa ainda. Tá? Então, ele cita uma passagem assim, que a misericórdia é o complemento da brandura, enquanto que aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Sexta pergunta, ou questionamento, ou reflexão, como queira. Quais as características de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas? Essa é fácil de responder, né? Uma pessoa que não perdoa é irritada. Uma pessoa que não perdoa é chata, é irritante, é inquieta. Então, é uma pessoa que está sempre ansiosa, sombria, de suscetibilidade. Ela explode com qualquer coisa, tá? Que é cheia de ressentimento por tudo, que é cheia de amargura e que vê o próximo como seu inimigo, jamais como seu irmão. Então, a pessoa que está nessa situação, todo mundo para ela é ruim, ninguém para ela presta. Vejam como é ruim você ainda não colocar em prática a lei do perdão, a lei do amor. É fazer o quê? Sétimo, para que haja o perdão verdadeiro, basta nos dizer que perdoamos? Claro que não, né, gente? O perdão verdadeiro não é o dos lábios, mas o do coração, como eu disse nesse instante, cheio de generosidade, sabedoria, cordialidade e amor. Outro detalhe importante que eu não posso sair daqui sem dizer: somente os fortes conseguem perdoar.
Assim também, como somente os fortes conseguem amar. O fraco não consegue perdoar, não consegue ser caridoso, não consegue amar. As pessoas amargas, desequilibradas emocionalmente, não conseguem amar. Porque o amor nasce do equilíbrio interior. Nasce de um coração que já está vazio das mazelas que muita gente ainda carrega por si. Não nos esqueçamos disso. Outro detalhe. Assim como o perdão, o amor também vem de dentro para fora. A nossa felicidade também vem de dentro para fora. Não busque amor no outro. Busque em você. Porque quando você emite amor, ele transcende. E do outro transcende para você. É assim que a vida funciona. Sem se esquecer que amar é libertar. Amar é respeitar. Amar é cuidar. Amar é aceitar o outro como ele o é. Amor é ação. Amor é ação, não palavras. Palavras são palavras, não são ação. Vamos lá. Para que haja o perdão verdadeiro, basta nos dizer que perdoamos, já falei, tal. O último. Está terminando. É vergonhoso buscar a conciliação e a paz, perdoando a quem nos ofendeu? Quer dizer, será que a gente teria vergonha de chegar perto de quem nos ofendeu e pedir perdão? Será que é vergonhoso a gente fazer isso? Você sabe o que é vergonhoso de verdade? É você ficar se queimando por dentro, com a brasa acesa, que eu falei nesse instante, e não agir. Isso é vergonhoso. Você veja que Chico, no mesmo dia, teve que se curar. Senão trazia problemas maiores no futuro. Nós precisamos ter esse cuidado. Isso é essencial, é muito importante, tá? Então, vamos, a partir de hoje, trabalhar o perdão. Não apenas o perdão para os outros, mas também para nós, que nós aqui denominamos de auto-perdão. Muitos de nós aqui, se eu fizer aqui alguns questionamentos, eu vou provar que algum de nós aqui precisa se perdoar. E se perdoar é auto-perdão. Tem gente que não se perdoa por ter escolhido aquele marido. Tem gente que não se perdoa de ter sido filho de fulano, de ter aquele filho tal. Tem gente que não se perdoa por não ser uma manequim de loja, aquela coisa mais fofa. Tem gente que não se perdoa porque não tem um carro do ano. Tem gente que não se perdoa porque não tem uma mansão que não sei quem tem. Boba ilusão. Você tem o melhor que você merece nessa existência. Você tem o melhor marido do mundo, os melhores filhos do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor casa do mundo, a melhor bicicleta do mundo. É o que você merece nessa encarnação. Não faça mais isso. Não blasfeme contra Deus e se comprometa. Agradeça a Deus pelo bem maior que Ele lhe deu. Porque muito mais sério é aquele irmão que veio sem braço, sem pernas, que veio com problemas mentais, e você não tem nada disso. Eu vou citar só para a gente fechar, eu ainda tenho 1 minuto.
que se a gente for ver a miúde, a gente tem tudo para ser muito feliz. Quem é aqui que não tem teto? Quem é aqui que não se alimentou hoje ainda? Quem é aqui que não tem um sapato e uma roupa guardada em casa para usar amanhã? Quem é aqui que não tem família, está desprezado na rua? São felizes ou não são? E se nós olharmos ao nosso redor, existem centenas de irmãos nossos que estão na rua descalços, roupa rasgada, sem alimentação, sem teto para dormir, sem família, sem ninguém. São os invisíveis. Apenas Deus por ele. E alguns corações compassivos que os alimenta, que às vezes dá uma roupa, dá uma medicação, deixa tomar um banho, etc. Fica a reflexão. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Enquanto Salles estava a fazer a sua palestra, eu estava aqui procurando o que a ciência diz acerca do perdão. Eu já tive a oportunidade de, em algumas palestras, poder trazer esse tema que é o mais recorrente, não só aqui na palestra, quanto na reunião mediúnica. Só quem já participou ou participa de forma proativa sabe que não há, pelo menos de uma centena de reuniões que eu participei, eu não me lembro em nenhuma delas não está presente a palavra perdão. Porque ela vem transfigurada em forma de vingança, mágoa, ódio. E é engraçado como o mesmo modus operandi em que chega a abater aqueles que, como nós encarnados, passamos, os espíritos também. Eles sentem dor na região do coração. Eles chegam a colocar suas mãos sobre o peito dos médiuns que estão a transmitir o recado, a dor que estão sentindo por não perdoar, por exemplo, quem está encarnado por determinada situação. Então, vejam a importância disso. Mas, no tocante à questão psíquica e física, diz aqui o seguinte: a falta de perdão é amplamente reconhecida como um fator que pode adoecer, como o Salles colocou, o corpo e a mente, sendo frequentemente comparada a um câncer que corrói internamente. Augusto Cury, que é um psiquiatra que eu gosto muito dele, já citei várias vezes aqui, ele tem obras que colocam, que o não perdão é um ativo que faz com que as pessoas possam desencadear um câncer, porque ele se aloja de tal forma no organismo que aquela célula começa a gerar uma energia tão deturpadora que se manifesta de forma desordenada e começa a atingir quem está ao seu redor. Veja que no mundo macromolecular como o nosso, quando alguém está enfurecido com alguém, ele acaba transferindo essa energia para quem está próximo. Deixa eu fazer um adendo. Tem uma psicóloga americana, que ela é doutora em psicologia, e ela estuda 2.000 pacientes cancerígenos e comprovou cientificamente que todos eles tinham dificuldade em perdoar. O mesmo estudo se estendeu também à USP em São Paulo, comprovando a mesma tese. Portanto, o câncer tem relação muito intrínseca com a falta de perdão. Então, para concluir, diz esse estudo que as consequências da falta de perdão, doenças físicas, a mágoa crônica pode resultar em tensões musculares. Quando a gente não perdoa, a gente começa a sentir uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, nas costas, não é assim? Dificuldade de sono. Augusto Cury disse que quando a gente não perdoa, a gente leva esse nosso inimigo junto com a gente lá no travesseiro para perturbar o nosso sono.
ainda irritabilidade, aumento de risco, olha aqui a comprovação, cardiovascular. Não é à toa que o não perdão atinge a região principal do coração. Ah, Marcos, mas eu faço dieta, eu não fumo, eu não bebo, eu vou à academia e surgiu aí uma arritmia. Pois é, não é o estilo de vida, não é o sedentarismo, é a sua energia psíquica que está colapsada em determinada situação. Adoece porque nós nos autopunimos. Então, esse é um momento de extrema importância. Como eu disse, não adianta, tem até uma música bastante antiga que diz assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta a gente chegar no centro, pregar as instruções e não colocar em prática. Se a gente não faz isso, a gente é um mau aluno. O bom aluno é aquele que aprendeu o perdão e vai daqui a pouco encontrar a pessoa que fez o mal e já cumprimentar. Pode ser, mas é difícil. O bom aluno é aquele que olha 100%, 100 degraus, e todo dia vai subindo um degrau. Se naquele outro dia puder subir 2, 3, suba, mas nunca voltar atrás. Porque se em 100 dias você estacionou em 5, 10, você já perdoou de 90% a 95%. Não é passe de mágica, mas é uma necessidade nossa, humana, e totalmente atingida. Salles, aproveitar que você está aqui, faça passe coletivo, então faz a oração e o passe fica sendo coletivo. Coletivo? Tá bom. Então, meus irmãos, vamos continuar nessa vibração de luz, paz e amor. Aproveitar para fechar os nossos olhos por esses instantes de vibração superior, visualizar a figura serena e harmoniosa de Jesus de Nazaré e aproveitar para dizer a Ele o quanto o amamos, para dizer a Ele o quanto precisamos da sua proteção, dos seus ensinamentos, da sua paz, da sua luz, do seu mais puro amor. E quanto aqueles, ó Mestre, que não puderam estar aqui hoje, permite que a tua equipe, durante o sono físico, os visite. Também preencha seus lares com a luz curadora, libertadora e maravilhosa do teu olhar. E envolva-os também, a todos nós outros, com a energia dourada do manto da Mãe Santíssima, para que juntos, em uníssono, no amar e no servir, possamos ter a certeza de que amanhã estaremos muito melhores do que hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal,